Pode começar, Fernando. Legal. Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui, a chamar essa reunião mais para a gente falar de uma única pauta, além de outros informativos que a gente precisa passar para vocês. E depois dar continuidade, porque eu acho que é bom a gente começar a tocar nesse assunto, que a gente tinha falado até no ano anterior ao ano da eleição, e a gente tem, dentro dessa proposta, e está inserido até no plano de governo do Dário, também no PPA, a realização de uma conferência ou de um fórum municipal para discutir as diretrizes do esporte na cidade. Então, eu queria saber até de vocês, tem alguns integrantes aqui, até o SESC, eu sei que tem uma boa referência de realização de conferências, a Unicamp também, quando é feito algumas discussões nesse sentido, mas a gente tem aqui outros integrantes que têm grande contribuições para a gente. A ideia é da gente se programar, de repente, para o ano que vem, quem sabe no segundo semestre. Para isso que eu fiz a primeira conversa agora, para a gente começar a ver que formato que a gente pode fazer, de repente, uma conferência municipal, e dentro dessa conferência, de repente, ter um fórum para discussão das diretrizes, missões e tudo mais do esporte na cidade. E aí, para isso, a gente precisava depois formatar um petit comitê ali para a gente começar a discutir o que a gente pretende discutir nessa conferência e o que poderá ser, vamos dizer, pauta de votação até mesmo dentro dessa conferência. Então, eu queria saber até de vocês o que vocês acham, que contribuições poderiam ser feitas, mais para ouvi-los, de cada um, o que vocês acham, qual que é a importância, se acha algumas dificuldades quanto a isso, e depois a gente vê um formato de quem que poderia compor esse pequeno comitê para a gente começar a fazer um plano de trabalho, de discussões sobre isso. Então, eu deixo aberto até quem queira falar um pouco dessa conferência. Inês, quer falar alguma coisa? Posso falar então, Fernando? Eu acho que essa pauta é super importante, a gente já falou diversas vezes dela, né? Acho que a gente não teve, talvez, perna mesmo para lidar com isso, fica todo mundo com muita demanda, mas que eu me recordo, isso é uma constante, uma preocupação nossa já de algum tempo, que a gente tem essa intenção, já foi falado aqui por esse grupo, e se eu não me engano, a gente, acho que no final do ano passado, a gente já até pensou em criar um grupo menor de WhatsApp que a gente pudesse trocar informações. Bom, eu de pronto me disponho e me voluntario a participar desse grupo, que é um assunto que eu gosto muito. Acho que talvez a primeira ideia seja pensar qual é o objetivo disso, né? Se a gente vai fazer alguma coisa aqui só de Campinas e pensar no esporte da cidade, mas talvez trocar ideias com cidades próximas, uma vez que a gente está aqui numa região metropolitana. Eu penso que a gente só agrega, então, convidar mesmo outras cidades, trocar experiência, fazer mesas redondas, painéis, onde a gente possa ver o que acontece nas cidades próximas, enfim. E, paralelo a isso, também envolver todos esses profissionais que trabalham com esporte aqui em Campinas. Então, a gente pode fazer até inscrição de apresentação de trabalho, né? A gente pode criar categorias, esporte de alto rendimento, de formação, esporte escolar, enfim, né? Eu sei, eu acho que tem muita coisa para ser discutida e falada. A gente tem a PUC, a Unicamp e tantas outras instituições, temos tudo
que a gente possa fazer para dar certo isso. E o que acho que se precisar da Secretaria de Educação também, eu tenho certeza que abraça, a gente tem espaço também para fazer, né? Tanto o Teatro Bento Querido como a Chácara do Vovô, enfim. A gente pode fazer diversos lugares ao mesmo tempo, mesas redondas, enfim. Então, acho que é isso. Eu sou uma pessoa que se motiva muito com essa temática, então conte comigo. Legal, Fernando, Bia, boa obrigado. tarde. Fala, Dilson. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Fernando, eu vejo assim, existe uma necessidade, né? Vocês têm feito um excelente trabalho aí na secretaria, o seu grupo de trabalho aí tem feito aí com muita excelência, né? Com muito brilho. E a gente percebe que essa amplitude nos dá a capacidade de fazer um evento de grandes proporções, tá? A gente teria condições aí de fazer um trabalho junto à prefeitura, alguns patrocinadores ou apoiadores, no sentido de que esse evento tivesse uma dimensão aí gigante, tá? Eu acredito que você tem a capacidade de conduzir esse processo, porque tudo que você tem feito com o grupo aí tem tido resultados em alto nível. Então, a minha sugestão é tentar aí fazer uma mobilização inicial, tentar criar um esboço desse projeto com os grupos que tiverem interesse, para que a gente possa levantar essa bandeira, tá? Eu acredito que precisa, sim, de um prazo para organizar, precisa de um tempo aí para que faça um evento, que a gente consiga reunir Campinas e região toda. Aí nós temos as cidades da região metropolitana, temos aí evidências de lideranças esportivas a nível Brasil, fazer ciclo de palestras, fazer aí seminários, fazer, enfim, criar um mecanismo forte e já levantar essa bandeira para que ela seja aí, talvez de forma anual, esse evento, talvez bienal, para que a gente possa ter aí o seu desenvolvimento. Temos aí as faculdades, temos aí lideranças, temos aí as lideranças do esporte, temos as entidades. Eu acredito que essa unidade vai criar um elo fundamental, inclusive o pessoal do CREF, o pessoal das universidades. Então, fica aí o desafio para que você tenha aí, como você gosta, né, de pensar grande, e a gente precisa pensar grande quando se fala de esporte, de lazer, de entretenimento, de desenvolvimento e de políticas públicas para essa área tão importante aí, tão necessária hoje, no momento que a sociedade está vivendo, tá bom? Essa é a minha colocação. Ótimo, Dilson. Obrigado, viu, pela contribuição. Eu também até vou, antes de ouvir os demais, eu sou muito a favor até mesmo da ideia que vocês falaram. Eu acho que a gente podia romper um pouco as fronteiras de Campinas aqui e fazer sinergia com outras cidades, até mesmo cidades a, de repente, trazer alguém de fora de Campinas, de gestões diferentes, que, de repente, possa contribuir para tal. Isso eu consigo ter essa capilaridade no estádio em conversar com outros, mas eu acho que essa ideia da gente fazer uma conferência não apenas para Campinas, mas que seja, sim, um foco de políticas públicas de Campinas, mas rompendo com a contribuição com todos ali em volta, eu acho que é bem importante. Mais alguém gostaria de falar? Fica super à vontade. Pessoal, boa tarde. Eu concordo com tudo que a Bia falou, o Adilson também. Eu queria sugerir, né, não sei, Fer, se é possível, que a gente já realizou algumas conferências municipais, né, do esporte. Talvez resgatar esse material para a gente ter assim, um ponto de partida, né, do que já foi discutido, até dos eixos temáticos, enfim, para a gente fazer esse resgate do que já foi realizado, talvez para ser um ponto de partida aí para a gente começar. Bem lembrado, Ana, é verdade. A gente teve algumas conferências, a maioria feita lá na Estação Cultura na época. Eu acho que isso aí pode começar como um ponto de partida, a gente começar a formatar
para a gente adequar ao momento que a gente está vivendo e seguir no mesmo modelo. Por isso que eu acho que aí, nessas contribuições, depois a gente faz. Lógico que se a gente for com todo mundo para tentar discutir a espinha dorsal disso aqui, a gente não vai conseguir. Por isso que depois a gente vai colocar esse petit comitê para dar essa espinha dorsal de como vai ser a conferência e apresenta para todos. E aí a gente vai em formiguinha, né? Vamos ver se... Vamos dar um exemplo. Se a gente for falar de uma temática sobre gestão esportiva, a gente procura, vamos fazer uma mesa redonda com outros secretários. Uma contribuição também que... Vou dar até aproveitar que a Bia falou aqui. Eu tenho ido muito em encontros não, são congressos que vai muitos secretários, falam muito da formação esportiva, ficam falando muito das escolas na educação física escolar, mas em nenhuma vez eles convidam secretários de educação para estar presente. Até mesmo no COB Expo aqui, depois a discussão também de questão de verbas e tudo mais, todo mundo começa a falar da formação esportiva e fala que o esporte começa nas escolas, mas nunca convida secretários de educação de nenhuma cidade para esses encontros, tanto do CBC, do COB Expo, desses encontros também de congresso com secretários. A gente podia até romper nisso daí e fazer outros convites fora desse nossa linha só de esporte. Chinês, quer falar alguma coisa? Ou só tossiu? Eu quero. Eu acho também, concordo com a fala de todos, da Bia, do Adilson, a sua fala, a fala da Ana, mas eu acho também que a gente tem que envolver a Câmara Municipal. Porque se a gente quer falar de política pública e a gente tem algumas necessidades, né, que a gente discute aqui informalmente aqui na Secretaria, de algumas mudanças que às vezes não passam só pela gente, necessita de mudança de lei, de atualizações sobre leis, estrutura física e tudo mais. E acho que a gente, em algum momento, lógico, a gente monta uma comissão para começar as conversas, mas em algum momento a gente vai ter que chamar a Câmara para discussão, porque a gente faz um fórum e obviamente ideias e propostas sairão desse fórum. E se forem propostas públicas, a gente precisa da aprovação do prefeito e aprovação da Câmara. Então, a gente vai ter que envolver a Câmara e até mesmo, por exemplo, usar a Câmara como plenário das discussões, entendeu? Com o espaço lá, um espaço ampliado e tal. Então, eu acho que a gente também, já que nós somos um órgão público, a gente vai ter também que envolver a Câmara Municipal. Pelo menos na minha cabeça passa um pouco por isso aí. E eu também, se você quiser, eu estou à disposição aí também para participar de uma comissão aí. Mais alguém? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vanim. Perdão. Bom, eu estou me colocando aí enquanto CREF, né? Já que eu represento o CREF aqui, à disposição, até porque o CREF aí atua em várias áreas que foram faladas. E eu, como atuo também no ensino superior, não só em Campinas, mas na região, né? Assim como o Vanim, a gente está, né, na Unicamp lá também, então acho que trazendo essa questão de profissionais de referências da Unicamp, né, e outros também. Então, me coloco à disposição, acho que é uma ideia perfeita, né, assim como a Bia também, estou à disposição para contribuir aí nas comissões, né, nas petit comissões, e como eu falei, tentando trazer toda a estrutura do CREF, né, mesmo o espaço do CREF aqui em Campinas é para o profissional de educação física, são para os professores de educação física. Então, estamos aí à disposição. Obrigado, Edvando. Eu acho que é uma contribuição muito grande. Eu acho que esse envolvimento das universidades com o CREF é um ponto bem crucial aqui, porque a gente está falando da nossa locomotiva aí para desenvolver o esporte na cidade, que são os profissionais de educação física, um se forma e o outro regulamenta. Sim, então, recentemente o CREF fez uma reunião com os coordenadores das faculdades das regiões, né? Então foi bem importante, né, trazer essas demandas e foi uma discussão muito produtiva. Depois eu já sei que já foi para Sorocaba e ele vai
a contar em todas as regiões do estado. Então, isso vai ficar bem consolidado. Bacana, acho que aproveitar até mesmo essa experiência que vocês tiveram ali de discussões e trazer para tal. Não, bacana, Evandro, acho que demais a sua contribuição aí. Mais alguém? É só relembrar que em 2023, Fórum Nacional de Formação Esportiva, que foi aqui em Campinas, promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes. Então, foi anos atrás. Então, só queria relembrar, porque foi um evento muito bacana, teve muita palestra e muita contribuição em nível nacional, né? E esse fórum foi aqui em Campinas, foi feito no The Royal, né? E teve a participação de, na época, secretário de esportes, né? Você mesmo, né? O Vanin, Ana Moser. Então, naquele cenário lá, poderia se aproveitar alguma coisa que foi usada na estrutura para essa situação aí menor, né, mais regional. Eu acho que naquele molde foi bem bacana. Só queria relembrar, certo? Não, perfeito, Edmilton. Realmente, Terra é um evento extremamente grande, né, da CBC, ele tem uma conjuntura nacional, ele tem até um orçamento um pouco diferente do nosso, um pouco, né? Mas acho que dá para a gente se espelhar nele para a gente poder desenvolver também. Obrigado. Mais alguém? Eu só gostaria de dar uma contribuição, embora a PESEC seja, nós como representantes, né, da PESEC, sejamos uma associação onde nós temos os presidentes de clubes, atletas também dentro dessas entidades, dentro desses clubes, eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma. E eu realmente apoio e concordo de participar e de estar contribuindo de alguma forma em nome aqui dos clubes de Campinas. Eu acho que eles têm muito a oferecer isso, embora seja uma questão particular, mas isso contribui com toda uma sociedade. Tá bom? Imagina, não é nem particular, eu acho que vocês têm um braço, né, importante do esporte na cidade. Eu acho que é por isso que vocês têm a representação aqui no conselho e tem que ter, eu acho que é uma temática importante estar dentro até do esporte mesmo, porque quando a gente, até o Edmilton ali comentou do fórum de formação esportiva, lembrando que é feito junto com os PBC, que são os clubes. Então, Sim. assim, qualquer discussão, os clubes estão juntos. Não, eu estou falando guardadas as devidas proporções, até por conta da magnitude. A gente está falando de clubes que são de Campinas e região. Como a gente abarca tudo isso, eu acho que a PESEC tem muito a contribuir, juntamente com os presidentes dos clubes, entendeu? Por conta dos atletas, de toda essa moçada que é voltada ao esporte mesmo. Então, a gente se predispõe nesse sentido, de estar participando e ativamente com isso. Obrigada, Vai ser ótimo. Mais alguém? Bom, acho que o pessoal não está querendo manifestar, mas acho que as contribuições até agora a gente viu convergeu para algo para a gente repensar até mesmo as conferências que a gente fez, ativar essa ideia de a gente fazer essa discussão e colocar em pauta. Alguns aqui já falaram que tem essa vontade de estar participando desse comitê para a gente discutir qual é a linha de ação que a gente vai fazer. Lembrando aqui, depois não tem número específico, a gente pede pelo menos ser um ou outro que puder fazer essa contribuição em algumas reuniões. Lembrando que quem não puder participar não tem problema algum, mas também não vai ficar de fora. A ideia seria o quê?
fazer a inicial dessa discussão, ter pelo menos um esqueleto, um piloto de como que vai ser esse formato, apresentar na próxima reunião, até mesmo apresentar no WhatsApp mesmo o documento para todos, para todos poderem ler. Aí a gente faz uma nova reunião, uma reunião de discussão mesmo com todos, do que foi apresentado e a contribuição de todos. Então, assim, esse pequeno comitê não é o que foi decidido ali vai ser por eles. É apenas para ser um pouco menor, cabeças pensantes para a gente fazer a linha que a gente vai caminhar, apresenta para todos, e aí tem a contribuição de todos, chancela ou outras informações que seja até mesmo relevante, que vá ou refutar ou ser contra o que esse comitê apresentou. Então, num primeiro momento, eu vi ali que eu acho que o chinês, o Ângelo, falou de estar aqui presente, a Bia também, acho que é legal, tem alguém do esporte, alguém da educação, a Carla, não sei se a Carla nessa situação gostaria também de estar junto com esse comitê. A Ana Paula falou, mas a gente tem aqui outros, até o Marcelo, todos que nós, da Secretaria de Esporte, participamos da conferência antiga, então acho que as conferências que tivemos em municipal pode trazer essa experiência, até a documentação de como for, para a gente começar, não precisar começar do zero, né? O Evandro também aqui já se dispôs. Então, assim, queria saber, tem mais alguém que gostaria de participar desse primeiro momento? Não estou falando que não vai participar, vai participar sim, com contribuições, com ideias e tudo mais, mas é para a gente fazer essa inicial. Eu estou fazendo isso, parece que, nossa, você está falando mais de um ano antes, para a gente falar de formiguinha, já tem informação, que a gente vai tentar buscar patrocínio, buscar quais são as outras pessoas que vão participar, desde de mesas redondas e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho mais calmo para fazer, sem nem muito atropelo e com processo. Então, assim, posso contar, por enquanto, Ana Paula, Chinês, Bia, Carla, Evandro, mais alguém? Tem alguém das universidades, do SESC? Mais alguém? Tem alguém? Eu não consigo ver daqui. O Israel, tem alguém de Unicamp? Tem alguém de universidades? Não, hoje não, Não? Fernando. Nem da Unicamp, nem das particulares e do SESC. Tá. Então, vou fazer o seguinte. Acho que é interessante a gente ter alguém de algumas universidades ali também, pelo menos para ficar pensando, mesmo porque é muito foco de congresso, apesar que o congresso tem uma outra cara, mas depois a gente coloca no grupo com essas pessoas num primeiro momento que se dispôs a gente discutir. Depois eu coloco no grupo mais alguém que gostaria de estar aqui presente, desse comitê, a gente discute, e depois faz um documento prévio, passa para todos do grupo, todos do conselho, e aí a gente deixa um período para vocês darem uma analisada, a gente volta a fazer uma nova reunião, e essa reunião vai ficar um pouco extensa, de repente, se acharem interessante, a gente faz até presencialmente, e aí a gente faz uma reunião para debater um pouco esses assuntos, para a gente ter um formato mais sólido. Podemos seguir nesse formato? Perfeito? Legal. Bacana, gente. Então, pode falar, Eduardo. Fernando, vou falar em nome do Comitê Brasileiro de Clube, como presidente do Conselho Fiscal. Eu vou levar o assunto para a diretoria executiva, ver o que eles podem dar de suporte para a gente realizar esse evento. E nós temos embaixadores que fazem palestras para o Brasil inteiro aqui, e podemos aproveitar alguma coisa. Então, eu me prontifico a falar com a direção, né? Você sabe que eu tenho o trânsito lá como presidente do conselho. E aí, na próxima, eu já passo, e nós estamos dia a dia aí, a gente pode conversar mais, tá bom?
Ótimo, eu acho que também até mesmo as discussões que é feito pelo CBC, até mesmo as questões fiscais, né, que foi falado muito, acho que é importante também como pauta. Acho que é bacana, Eduardo, acho que isso aí vem agregar muito. Então, gente, nesse primeiro assunto era isso, era mais passar para vocês dessa retomada dessa conferência, a diretriz, como a gente ia começar, então, através desse petit comitê, e aí a gente faz depois eu coloco no grupo lá, o Israel, então eu mesmo coloco, para ver se tem outros que queiram contribuir com isso, ok? E passando para outra pauta, que é uma pauta mais de informações e convite também, amanhã às 11 horas, aqui no gabinete do prefeito, a gente vai recepcionar os atletas, nossos jovens atletas que foram campeões do JOME na fase regional. Então, nossos idosos acima de 60 anos que foram campeões, 11 horas aqui na Sala Azul, a gente vai estar recepcionando, dando parabéns, falar um pouco do exemplo que eles são para a gente, né? Então, estão todos convidados aqui, no quarto andar aqui, na Sala Azul, amanhã, sexta-feira, às 11 horas. Ok? Outro informativo também, a gente teve aqui também esse final de semana, nesse feriadão, também os Jogos da Juventude. Depois, se o chinês quiser falar um pouquinho como a gente foi nos Jogos da Juventude. E já estamos aí, na próxima semana, já seguindo para os Jogos Regionais, lá em Bragança Paulista, e esperamos que Campinas seja bem representada, e tenho certeza que vai ser bem. A gente nunca, lógico que no esporte a gente sempre foca ser campeão, mas nunca foi o nosso objetivo principal ser sempre o campeão, mas que faça uma boa representação lá em Bragança Paulista. Depois o Chinês quiser falar um pouquinho. E de antemão, aproveitar até convite, principalmente aqui o pessoal dos clubes. A gente tem aqui 2 eventos grandes que vão seguir aqui pela frente, né? A gente tem agora, dia 20 de julho, a Maratona de Campinas, que é para o aniversário da cidade. Então, também são todos convidados. Às vezes não convido tanto, porque a largada é 7 horas da manhã, num domingo, e aí é julho, frio, o pessoal não quer sair da cama. Então, aviso a todos que em julho, 20 de julho, na Norte Sul, largada da Maratona de Campinas, já estamos com 2.300 inscritos, acho que vai chegar a 2.500, e vai ser uma grande festa. Então, estão todos convidados. Paralelo a isso, seguindo, né, com grandes eventos, no dia, acho que é 28, 29 e 30, a gente tem a virada esportiva, 28, 29 e 30 de agosto, reunindo ali mais de 100 ações durante esses 3 dias. Então, a gente abre aqui também, lembrando que esse projeto nosso é um projeto que reúne vários eventos de vários organizadores, não é a prefeitura que faz tudo. Os clubes sempre têm contribuições muito grandes com ações dentro dos clubes, muitas das vezes aberto à população. Então, o SESC também fez ações muito importantes desde o nosso primeira virada esportiva. Então, fica um convite, depois até coloco no grupo um formulário, caso alguém conheça, alguém saiba de alguma atividade que queiram se cadastrar dentro da virada esportiva, desde que ela seja aberta à população. Não tem problema se ela tem inscrição, isso não é o problema do negócio, mas precisa ser aberta à população. E depois eu vou colocar no grupo um formulário do Google Form mesmo, para quem quiser replicar, puder preencher. Se tiver algum evento nesse período, a gente coloca no cardápio de eventos como um todo, e a gente faz a publicidade como um todo de todos os eventos. Ok? Pode falar, Carla. Toninho, aproveitando o seu gancho de convites, eu gostaria também de fazer um convite para todo mundo. Nós vamos ter aí a maior Olimpíada, que é a 32ª Olimpíada Poliesportiva Interclubes do Brasil,
que é considerada a maior Olimpíada, né, poliesportiva, dos clubes, que ela vai acontecer a partir do dia 1º de agosto, é a abertura dela no ginásio Regatas. Eu gostaria de fazer um convite a todos, porque eu acho que é de tamanha importância para que todos possam prestigiar. E a gente está fazendo esse convite para vocês também. Fernando. Obrigado. Ô, Adilson. Fernando, eu queria aproveitar o momento, até estender aí para a secretaria, para todo o grupo aí. Eu estou, a partir de agora, administrando lá o Parque das Águas, lá no Parque Jambeiro, tá? É uma determinação até da diretoria da empresa que eu faça a gestão lá do parque. Então, seria importante, se você puder aí, conversar com as suas equipes para que a gente tenha algumas atividades lá no parque. Eu preciso intensificar o atendimento lá à população. E o parque está muito bonito, ele está sendo administrado pela Sanasa, nós temos uma estrutura muito boa lá, e hoje eu tenho até um profissional que você designou para estar dando aula lá, muito importante, a população tem dado uma resposta muito positiva. Então, fica aí o pedido, né, que você me ajude lá, levando alguns eventos com a sua equipe para lá, talvez uma caminhada, uma corrida aí de curta distância, algum procedimento, alguma atividade de lazer também, que possa lá enriquecer o parque e também todos os moradores daquela região. Então, fica aí o convite, né, para as entidades, para o pessoal do esporte, para a Secretaria de Educação, para o Conselho aí, para que vocês possam estar entrando em contato. Eu tenho uma coordenadora responsável e ela poderá fazer as agendas lá e acompanhar, e eu também faço questão de estar indo lá, acompanhando os eventos e participando, tá? Eu não sou mais atleta agora, tá? Pela idade, mas eu vou voltar. Em breve eu vou voltar, tá bom? Um abraço, obrigado aí. Bem lembrado, Adilson, verdade. O parque lá é um parque excepcional para fazer eventos, então quem não conhece é interessante estar lá. A gente chegou a fazer alguns eventos até de mountain bike antigamente, mas está no nosso radar, sim, para... É importante até mesmo a gente ativar mesmo lá, a gente conseguir um professor para poder dar uma aula lá, está na nossa sinalização de acrescentar até mais algumas outras aulas, mas no radar fica muita questão de evento também, pode ter certeza, viu, Adilson? E realmente fica para todos ali, de todos os representantes de cada órgão ali, que é um local que é importante até, ele tem uma estrutura muito boa, e parabéns pela Sanasa, eu acho que tem tudo a ver, e eu tenho certeza que lá vai ter grandes frutos. Pessoal, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? E senão a gente começa já a fazer o encerramento. Fernando, você quer que eu fale dos jogos? Verdade, esqueci de ser, chinês. Fala aí. Não, então, aliás, Fernando, só rapidinho, eu acho que você agora, né, vai sair de férias, mas quando você voltar em agosto, talvez fazer uma reunião presencial com esse grupo aí que se propôs a ser da comissão, faz uma reunião aqui na SMEL, tal, para ir, porque eu acho que talvez, como agora vai afunilar, talvez acho que presencial possa render um pouco mais. Só uma sugestão aí para a gente pensar aí, para a primeira quinzena de agosto, tá bom? E uma outra coisa, bom, os Joguinhos da Juventude, para quem não tem conhecimento, é uma competição que a Secretaria de Esportes do Estado organiza até 18 anos de idade, masculino e feminino, não em todas as modalidades, em algumas modalidades. E aí ela é feita por fases. Então existe a fase sub-regional, né? Que aí joga Campinas com Valinhos, Campinas com Paulínia, tal, mais perto. Quem vence a fase sub-regional vai para a regional, que aí então aí começa a pegar Rio Claro, Jundiaí e tal. E quem vence essa regional aí vai para a fase estadual.
Essa fase estadual foi realizada em Lençóis Paulista, na semana passada, e Campinas conseguiu se classificar no vôlei masculino, né? O vôlei Renata nos representou, no atletismo, na ginástica artística e no vôlei de praia. E, bom, o basquete de Campinas também, que é representado pelo Renata, também foi campeão regional, mas depois achou melhor não ir para a fase estadual. E, bom, a participação foi boa de todos. O vôlei Renata acabou ficando em terceiro lugar. E é isso. Acho que é isso que foi os Joguinhos da Juventude, que todo ano acontece no primeiro semestre, organizado pela Secretaria do Estado, nesse formato aí, fase subregional, fase regional e fase estadual. Beleza? Acho que é isso aí, Fernando. Perfeito, Chinês. Obrigado aí pela contribuição. Gente... Fernando, só mais um adendo antes de você encerrar. Eu tenho recebido aí muitos elogios, né, do trabalho de todos vocês aí, do seu grupo de trabalho, a sua equipe em alto nível, onde nós chegamos aí com o esporte, com as atividades até políticas, né? Tem tido uma exaltação muito grande do trabalho da secretaria e de todos os seus técnicos aí. A diversidade de áreas, as praças, o trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar o grupo aí, mais uma vez, porque é um elo de excelência. Campinas, hoje, ela passa por um momento mágico no esporte. Nós sabemos das dificuldades, eu estou envolvido há mais de 30 anos na área, e a gente sabe das dificuldades que sempre houveram ao longo do caminho. E hoje, assim, é com muito êxito, né, que eu vejo um trabalho coroado aí de vitórias, de lutas, né, que vocês fazem aí diariamente. Também tem o doutor Eduardo aí, que carregou muitos anos o piano aí no esporte. Hoje ele tá cabelinho branco, é só boteco agora, tá? Não tem mais atividade esportiva, não. Mas fica aí, né, os nossos parabéns a todos, viu? A toda a equipe, transmita aí a sua equipe, aos professores, aos técnicos e também ao conselho, né? Porque o conselho, com essas mudanças que ocorreram, criou-se um elo de áreas de excelência na cidade, universidades, secretarias aí envolvidas, projetos educacionais, enfim, criou um mecanismo muito forte de desenvolvimento público das políticas esportivas. Então, isso não tem preço. Então, fica aí os parabéns, fica aí a exaltação a todos vocês, porque é por mérito, tá? A gente precisa, a quem honra, honra, e o trabalho de vocês tem sido aí espetacular. Então, Deus abençoe, sucesso a todos, que seja aí anos de glória, né? Anos de vitória. Parabenizar o prefeito Dário também por toda a eficácia que ele tem aí dado e a vocês de trabalho, toda a liberdade, né, para que esse trabalho seja desenvolvido e seja projetado com excelência. Muito obrigado aí. Fernando, só mais uma... Posso falar, Fernando? Rapidinho? Alô? Ó, pessoal, só fazer mais um convite também, que nesse sábado, agora de manhã, vai encerrar o nosso campeonato de base. O campeonato de base é organizado aqui pela nossa da Coordenadoria de Iniciação Esportiva, que tem a Renata Baronte e a Ana Paula, que está aqui no conselho. E, lógico, é um trabalho que é coletivo, que envolve toda a secretaria como um todo, mas elas que são as líderes do processo, que envolveram mais de 1.000 crianças durante os últimos 8 sábados, tirando o sábado do feriado, e agora, sábado agora é a final. São as finais do Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Primeiro e segundo vai ser lá no São Bernardo, na Praça Argemiro Roque, e o terceiro e quarto vai ser na Praça de Barão Geraldo. São 3 jogos na Praça de Barão Geraldo, decidindo o terceiro e quarto lugar das categorias, e são 3 jogos no Argemiro Roque, São Bernardo, também para campeão e vice
do nosso campeonato de base. Um campeonato que a gente, que as meninas elaboram com muito carinho, muita dedicação, e toda a secretaria está envolvida. Tá bom? Então fica o convite aí, quem quiser assistir aí, aparecer lá no Roger não, lá no São Bernardo, para ver as finais, ou lá em Barão, estão convidados aí. O primeiro jogo começa às 8h20, depois é o Sub-11, depois o Sub-13, Sub-15. Então, é no período da manhã, tá bom? Só uma palavrinha rápida. Pode falar. Eu coloquei aqui no mensagens, só 7 tópicos, 6, quem é da comissão aí, na organização. Você falou de prazo de 1 ano, né? Tem ainda um ano passa rápido, você nem vê, né? E para tomar. Só uma dica, né? Uma vez preenchido esse escopo dos 7 tópicos, a IA pode ajudar bastante vocês. Então, tem sido muito de eventos, quer dizer, ela acaba ampliando um pouco os horizontes, a visão, e pode trazer muita informação útil, né, para vocês que vão estar na frente desse trabalho aí. Só isso, só essa dica. Legal, perfeito, lógico. Vamos aproveitar a tecnologia que está aí, vamos aproveitar para nosso favor. Obrigado, viu, Edmilton? Chinês, bem lembrado, nosso campeonato de futebol de base, final de semana, todos convidados. Parabenizar aqui a Paula e também a Renata, que faz um trabalho de excelência ali nesse campeonato, que a gente tem um apreço muito grande por ela. E eu acho que são esses trabalhos aí que a gente reflete até mesmo que o Adilson realmente falou, que tem aparecido bem, eu tenho certeza disso. Obrigado pela lembrança e pelas palavras, viu, Adilson? Isso aí motiva a gente e sinaliza que a gente está caminhando do jeito certo. Ok, gente? Se ninguém tiver que falar mais alguma coisa, não precisar mais de nenhuma pauta, eu encerro essa reunião e aí eu vou passando através do grupo de WhatsApp os nomes que foram, num primeiro momento aqui, disponibilizado para participar desse pequeno comitê, e aí depois eu deixo aberto para outros também participarem. Tá ok, gente? Boa tarde a todos, e obrigado, e até a próxima.